Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. O Beleza na Lata hoje está imperdível, porque a gente vai falar sobre bioestimuladores e lifting cirúrgico. Eles são aliados ou inimigos? E para isso eu, doutora Cristiane Sonsinho, estou aqui com ela, minha parceira de Beleza na Lata, a doutora Gisela Garcia. Gi, tema bem solicitado esse também. É bate-papo de roda profissional, né, Cris? Porque existe essa questão do... E aí, você fez um bioestimulador? Vai atrapalhar o seu lifting lá na frente. Tem muitos pacientes relatando isso. E a gente traz esse assunto para falar se isso mito é verdade e se é uma característica geral. Não, isso acontece sempre em todos os casos ou não. Então, é uma roda, é um bate-papo de roda profissional. A gente vai fazer sem rodeios, porque eu tenho certeza que todo mundo tá com essa dúvida e a gente vai tirar essa dúvida hoje. Isso. Mas, para falar sobre esse assunto, a gente tem uma convidada que entende muito dessa questão dos bioestimuladores e também das estruturas, porque ela faz as duas técnicas. É a doutora Thaiele Menon. Prazer em tê-la aqui. Muito prazer, meninas. É um prazer estar aqui com vocês. E vamos começar, então, a nossa roda aqui, né? A nossa conversa. E vai ser um tema muito interessante. É um tema muito falado hoje em dia, mas pouca gente ainda tem acesso às informações reais sobre por trás disso, né? Você é dentista? Sim, eu sou cirurgiã dentista, especialista em harmonização orofacial, com uma pós também em cirurgias faciais. Legal. Hoje o dentista está atuando na área de cirurgia facial também. Sim. Né? Então, eu falo assim que o dentista está completo nesse assunto porque ele encontra as duas estruturas, né? Sim. Quando ele vai para a cirurgia, ele já se depara com algumas coisas, né? Sim. Então, você pode falar mais sobre esse assunto do que até a gente, né, Cris, que não se deparou com isso. Vamos falar um pouquinho, doutora, sobre a questão dos bioestimuladores mesmo. Só relembrar o pessoal que a gente já fez esse episódio, né, Cris? Mas falar um pouquinho sobre os bioestimuladores, assim. Para que você usa, de fato, os bioestimuladores? Seria só para estímulo de colágeno? Assim, o bioestimulador tem uma questão muito importante, que primeiro tem que ser um alinhamento muito sério com o nosso paciente. Porque o bioestimulador, a gente vai tratar uma pele... Ele vai tratar a flacidez, só que ele é a longo prazo. O paciente não vai ter um resultado imediato. Então, a gente precisa alinhar muito bem quanto ao paciente que é um tratamento. Então, assim, hoje em dia já temos estudos aí, claro, científicos que, por exemplo, o bioestimulador, cada aplicação a gente rejuvenesce uns 10 anos de qualidade de pele. Porém, quando a gente refere à qualidade de pele, ela é dérmica. O que isso acontece? Talvez visivelmente... a gente não vai estar vendo todo esse benefício. Porém, quando a gente trabalha microscopicamente, ali a gente vê uma melhora muito significativa. Então, sempre alinhar muito bem com o paciente expectativas frente ao bioestimulador em si, né? Hoje, indico muito, são várias indicações, vários tratamentos, porém sempre dentro de um protocolo. Então, vamos associar a um preenchedor junto para você já ver um resultado? Vamos trabalhar... Claro que varia muito de idade também, né? Então, vamos trabalhar assim, paciente com 40 anos, vamos fazer um bioestimulador associado a preenchedor? Paciente com 55, 60, dependendo da qualidade, vamos trabalhar com mais bio do que o preenchedor em si? Então, é sempre alinhar muito com o paciente e o que ele espera também do resultado. Legal. E quando a gente fala de bioestimulador, a gente está falando dos injetáveis, a gente pode falar de... equipamentos também, que fariam o bioestímulo também, estão entrando nessa dúvida aí? A gente tem a complementação, né, dos bioestimuladores por microcorrente, fototerapia, ultrassom microfocado e mais radiofrequência microagulhada, radiofrequência tradicional, então microagulhamento. Então a forma com que a gente estimula o colágeno, a elastina, ela pode ser variada, né? Acredito eu que a tua ênfase deve ser no bioestimulador da forma injetável, né? É isso? Depende muito de caso. Então, indicação é o principal recorrente, assim, que a gente tem, né? Então, vamos supor, se eu preciso de um estímulo de colágeno em várias camadas, eu vou entrar com bioestimulador injetável, vou entrar com ultrassom, eu vou entrar com microagulhamento, um PDRN também. Então, assim... varia de caso para caso, mas
a gente pode trabalhar, sim, várias camadas ali para estimular um colágeno adequado para o nosso paciente. E também quando a gente fala de bioestimulador injetável, a gente sabe que tem várias substâncias, né? Sim. Vários tipos de bioestimuladores. E alguns volumizam, outros não volumizam. E hoje a gente sabe que existe a longo prazo a ETIP. Então, o fato de bioestimular mais e utilizar menos preenchedores, hoje a gente favorece uma segurança maior, né, doutora? Sim, com certeza. Hoje em dia no mercado a gente tem algumas marcas, inclusive, que já tem o bioestimulador com preenchedor. Sim. Gosto muito. Porque ele traz um preenchimento muito natural. Então, assim, claro, cada indicação vai ter uma definição, né, de produto e tudo mais. Então, assim, cada caso de um caso, a gente tem que tratar o paciente na sua individualidade. Então, não é uma receita de bolo que eu vou falar assim, vou colocar um injetável em todo mundo. Tem gente que não precisa, tem gente que é só um ultrassom. Então, assim, tem que individualizar o paciente e é por isso que hoje a gente consegue uma harmonização tão natural. Porque a gente trata ele no seu. Então, a gente avalia e vê o que você realmente precisa. E não coloca todo mundo numa receita de bolo que todo mundo vai ficar igual, porque não vai, né? Infelizmente, a gente pode comparar também com uma academia. Eu posso pegar o corpo lindíssimo da Virgínia, chegar na academia e falar assim, eu quero ficar com esse corpo. Mas eu não vou ficar. Independente se eu ficar com a mesma dieta, ficar com o mesmo treino, eu não vou ficar. Então, assim, cada corpo é de um jeito. Então, cada rosto também é de um jeito e a gente precisa sempre analisar o que vai ser melhor para cada paciente. Entre o polilático, entre a hidroxiapatita, quer falar um pouquinho da sua preferência para qual biotipo de paciente? Olha, eu gosto de trabalhar muito com o PLLA em pacientes que já têm uma flacidez um pouco mais acentuada, onde a gente também não quer uma volumização na região. Então, eu gosto bastante de trabalhar nesses pacientes. Agora, por exemplo, trabalhando com a hidroxi, vou na diluição. Então, se eu quero uma volumização um pouquinho ali na região também, diluo menos. Eu quero mais estimular colágeno do que volumizar? Diluo mais. Então, a gente também avalia. Então, cada caso também é de um jeito, né? Infelizmente, não tem como só falar assim, tal paciente vai ser esse com certeza. Vai ser na hora da avaliação. A gente pega, a gente puxa, a gente avalia, vê, prega subcutânea, como que tá. Então, é sempre uma avaliação. Então, cada paciente de um jeito. Então, quando eu quero uma volumização, eu venho com a hidroxi. Quando eu quero um resultado, assim, mais natural, para aqueles rostos, assim, mais flácidos, eu venho sempre com o PLLA. E quando a pessoa está muito gordinha e quer bioestimular, porque o que está acontecendo agora? Nós temos a onda das canetinhas. Então, um paciente com sobrepeso e obesidade e começa a realizar procedimentos estéticos como modo preventivo de disfunções estéticas que sejam provenientes do uso da canetinha, que tem sido sua elegibilidade? A minha tem sido a hidroxi. Porque o uso de hoje em dia das canetinhas e tudo mais, a perca de peso é muito grande e rápido. Então, o que acontece? Isso é uma preferência minha particular, né? Eu uso a hidroxi porque, como ela também volumiza um pouco, ela estrutura junto. Então, eu vou fazer uma leve estruturação e o estímulo de colágeno. A hora que esse paciente perder peso, a gente vai ter uma flacidez na região, mas não tanto. Então, a gente consegue controlar, digamos assim, fazer um equilíbrio entre a perca e o ganho do estímulo de colágeno. Então, assim, a minha preferência hoje para esse caso é a hidroxi. Então, a gente vê que além da neocolagênese, a gente tem também um estímulo de fibroblasto aí, quando a gente usa os bioestimuladores, e você nota uma reorganização de tecido. Sim. Você consegue notar essa reorganização de tecido, né? Sim. Inclusive, quando é esses casos, eu gosto até de associar a Ultraformer ali para causar também um lifting, para estimular um pouco mais de colágeno nesses pacientes, inclusive, tá? A gente está vendo muito falar sobre se fazer muito nessa região aqui, né? Para levantar um pouco mais esse tecido. Sim. E você usaria essa técnica de bioestimular para um preparo de lifting, vamos dizer assim? Porque já vi que você usa ele, a pessoa vai usar a canetinha
e então a gente já vai se preparar para essa perda. Uhum. No caso de um lifting, não, daqui a um tempo essa pessoa vai ter que fazer um lifting, porque já tem um excesso de pele, né? É usual fazer isso, fazer o bioestimulador ou não? Vai direto, porque a gente não tem qualidade de pele quando tem um lifting, né? Você não está trabalhando qualidade de pele. É assim, um não anula o outro. Então, a gente fazer bioestimulador, fazer tratamentos regenerativos, não vai anular a gente de uma cirurgia futuramente. Da mesma forma que fazer um lifting, não anula a gente não precisar mais fazer nenhum tratamento. Então, é um complementa o outro. Então, vamos supor, se a gente faz um lifting, a gente adianta muita coisa. A gente caminha muito. Mas a gente precisa sempre cuidar da pele, porque o envelhecimento, ele não parou. A gente tratou uma causa. Então, vamos supor, adiantamos um percurso. Ao invés de subir 1 degrau por vez, nós subimos 10. Mas a gente depois precisa manter ele. Então, a gente vai continuar com tratamentos. O envelhecimento não parou na cirurgia. Então, assim, o bioestimulador, ele é excelente porque a qualidade da pele a gente vai melhorar muito pré-cirurgia. Então, assim, se a gente pega um caso de quem nunca tratou e vai para a cirurgia, a pele ela ainda fica um pouco mais flácida do que quem sempre trata. Então, a gente consegue um efeito de pós-imediato de cirurgia muito melhor quando o paciente já trata. Isso é fato. Você está vendo que interessante, Cris? Porque, na verdade, quando tem alguns profissionais que falam assim, você vai fazer o lifting, então não precisa fazer bioestimulador, você vai fazer cirurgia. Não, você já fez cirurgia, você não precisa fazer bioestimulador. Ou tem os que dizem assim, não faça. Principalmente os ultrassom microfocados. Não gaste dinheiro com isso. Não vá faz direto para a cirurgia. Porque depois, exato. Ou aquela questão que dizem assim, se você fizer, depois você não consegue fazer o lifting, hein? Não é? Então, isso é muito importante. Mostra pra gente que realmente os protocolos, eles bem alinhados, eles se complementam. Exatamente. Né? Mas as pessoas, porém, elas parecem que tiram a cabeça do corpo, né? Porque as pessoas entendem muito bem quando se trata de uma parte corporal. Ela faz uma lipo, ela sabe que ela precisa fazer dieta, que ela precisa ir pra academia, ela sabe que ela precisa manter. Agora, quando ela faz rosto, ela acha que fez uma vez e acabou. Da mesma forma que, por exemplo, indicação de bléfaro. Eu não trabalho com essa parte, só que é um caso que recorre muito. Vamos supor, flacidez inferior. A indicação, vamos para a cirurgia para adiantar. Mas se a gente faz uma vez, com 40 anos, que já tem gente que tem indicação, isso não vai impedir dela precisar de uma nova com 65, 70 anos. Da mesma forma de um lifting. Não é porque você fez uma vez que você vai estar livre de nunca mais precisar fazer. Mas, claro, se a gente cuida depois, a chance reduz, né? Então, circulou na internet agora, esse semestre, fotos da Ana Maria Braga com excessos de pele próximo da mandíbula. E eles mostram muito essa questão de ela faz cirurgia plástica, mas não tem o cuidado com a pele. Então, esse lifting cirúrgico, sem cuidado adequado, né, pode demonstrar uma qualidade de pele muito ruim e que interfere até no resultado do próprio lifting, né? Eu já vi a Ana Maria Braga pessoalmente, ela tem a pele muito fininha. Ela precisaria de um espessamento dérmico, né? Sim. Pra idade tá muito bom, mas assim, eu acho que um espessamento dérmico ali, ela tá merecendo um pouquinho, sim. Ela tem a pele bem fininha. E ficou assim, nessa região de mandíbula, bem enrugado, sobrando pele. Sim. Tem uma questão da técnica, mas existe um limite anatômico para determinada idade e até mesmo a quantidade de procedimentos que ela já fez ao longo da vida. Sim. Né? Isso leva-se em consideração. Sim. Com relação ao lifting, quais técnicas hoje você usa, mas como nome mesmo para a gente entender, e que resultado a gente obtém com esse lifting? Certo. Eu trabalho com a cervicoplastia. Então, assim, várias vezes a gente precisa associar também uma lipo de papada. São pessoas que procuram pra falar assim, Thay, meu rosto tá derretendo. Eu não era assim e tudo mais. E um ponto muito importante é que a maioria chega com foto de quando elas tinham, sei lá, 20 anos. E fala assim, eu era assim. Aí eu olho e falo assim, olha, sempre alinhar muita expectativa, né? Fala assim, eu não consigo te deixar com o seu rosto de 20 anos.
mas eu consigo te deixar no seu rosto de 60 na sua melhor versão. Porque infelizmente, a gente não tem máquina do tempo para fazer a pessoa voltar nos 20. Então, assim, é muito importante esse alinhamento. Então, assim, para a gente conseguir uma estruturação completa, se a gente lipa, a gente vai tirar gordura, vai ficar com flacidez. Então, o que a gente pode fazer? Se for só de pescoço, faz um mini lifting. Então, a gente faz ali um cortezinho e traciona a pele. Quando for casos mais avançados, digamos assim, que a pele da paciente também já está num nível de flacidez bem acentuado, a gente pode fazer um cortezinho um pouco maior ali da região e tracionar mais pele. Porém, a técnica que eu trabalho, por exemplo, a gente não traciona só a pele. A gente faz tracionamento muscular também. Se eu venho e eu posiciono a pele, ela vai ceder. A pele cede muito fácil. Então, a gente faz o reposicionamento muscular para depois a pele vir como um complemento só e fechar essa camada ali que a gente quer. Então, também o resultado é muito mais duradouro. Sobre o bioestimulador também, quando a gente vai fazer a cirurgia, às vezes tem o nódulo. Então, às vezes, o que dificulta é esse nódulo, mas a gente faz o cortezinho dele também e resolve o problema. Não é bem um problema, né? Mas o pós fica muito melhor, o pós da cirurgia é tranquilo, mas depois o paciente precisa entender que precisa manter essa cirurgia. Porque não adianta nada a gente fazer, não é um investimento baixo de cirurgia, tem um pós-procedimento também, então ele tem que cuidar daquilo. E no caso da Ana Maria, por exemplo, se não cuida, a pele demonstra que não está sendo cuidada. Então, quando a pessoa não toma água, a pessoa não faz os cuidados de skincare, não cuida em casa, você percebe nitidamente, de olhar. São poros, são marcas visíveis, é um ressecamento que a gente já percebe a necessidade de um tratamento a mais. Então, a consciência do paciente cuidar em casa é 90% do nosso resultado. Isso de pós-cirúrgico e pós-procedimento também, né? Quando você cirurgicamente se depara com essas camadas, você nota que paciente que fez o bioestimulador, que seja por ultrassom, ou que seja, independente da técnica, mas que tenha feito esse estímulo, tem alguma região de fibrose, tem nódulo, ou depende muito da técnica ou de intervalos de sessões que fizeram? Tem, sim, essa questão. Eu já ouvi falar que não, se fizer repetidamente, muitas vezes, ou não massageou direito a região pós procedimento de bioestimulador injetável, ou fez repetidamente, você poderia falar um pouco disso, se isso existe ou não, tá? É uma pergunta. Sim. Bom, quando a gente trabalha com ultrassom, a gente tem um estímulo de colágeno mais, digamos, uniforme. Então, a gente raramente encontra nódulos específicos. Agora, quando a gente já sabe que o paciente fez, por exemplo, o Sculptra, o 90%, 99% do Sculptra é em casa. A gente faz o procedimento ali em meia hora, só que o paciente tem que fazer a massagem, tem que fazer os cuidados de 5 dias ali, né? E tem paciente que não cuida. Aí, nesses pacientes, a gente tem uma formação de fibrina ali na região, que a gente, a hora que abre a pele, a gente já consegue ver como se fosse uma teia de aranha. Então, a gente já sabe que estimula mais colágeno naquela região. Quando o paciente já é recorrente de bioestimulador de colágeno, aí é quando a gente tem uma nodulação maior. Então, formam realmente nódulos, que a hora que a gente abre, tem uma bolinha. E ela é super dura, ela é rígida. Então, a gente só consegue cortando mesmo, para depois, a hora que a gente reposicionar, a bolinha não ficar aparente também. E essa importância também do pós-operatório, né? Sim. As pessoas investem num procedimento cirúrgico e acreditam que 1 mês de pós-op está satisfatório, ou 2 meses, quando elas notam que o resultado chegou ao que era almejado, né? Mas a gente sabe que existem problemas que são tardios de um procedimento cirúrgico, qualquer um, né? Em especial da cirurgia plástica e da cirurgia na área de harmonização orofacial. O prazo de 6 meses para mais, você consideraria suficiente de um pós-operatório seguro, com resultados mais funcionais? Assim, com 30 dias pós-cirúrgico, o paciente já vai achar que tá tudo certo, tudo bem. Muito bom, hein, Gil? Resultado rápido. Assim,
com 7 dias o paciente já tem um resultado satisfatório, assim, sabe? Só que nesse período de 30 dias, ele ainda vai estar usando faixa, pode estar tomando alguma medicação ainda, então ele ainda acha que está no pós. A partir do momento que tira, para ele o pós-procedimento acabou. O pós-cirúrgico já foi, já passou. Só que o inchaço total vai ser com 6 meses, certo? Então, assim, a gente tem um resultado final, digamos assim, com 6 meses. Porém, o acompanhamento com o paciente, ele deve ser, a partir do momento da cirurgia, basicamente eterno. Porque se o paciente precisar daqui 2 anos, você tem que dar o suporte. Porque, às vezes, uma coisa desencadeia a outra. Então, o paciente foi fazer um procedimento 2 anos depois que ele fez a cirurgia. E deu uma complicação. Por quê? Querendo ou não, a gente pode também mexer um pouco na parte anatômica. Então, a gente tem que saber como tratar também essa região. Mesmo que não tenha sido a gente que fez o procedimento após. Mas, então, assim, o pós-procedimento com cuidados do profissional tem que ser basicamente eterno após o procedimento. Não tem assim, 1 ano você tá em alta, nunca mais vou te ver, viu? Então, assim, é sempre muito importante buscar o profissional que te dá essa segurança, né? Esse respaldo aí depois do procedimento. É legal. Existe um período assim, porque a pessoa pode fazer esse lifting e depois ela vai manter essa condição com bioestimulador, por exemplo. E aí, você trabalha com período de bioestimulador assim, pós-lifting de quanto tempo e depois de quanto em quanto tempo faz esse bioestímulo novamente? Assim. Os intervalos, tá? Sim. Cada caso é um caso. Mas sempre após uma cirurgia, se a gente vai mexer com um procedimento um pouco mais invasivo, que querendo ou não, o bioestimulador é um pouco mais invasivo, a gente tem que entender que a gente mexeu em toda a parte do rosto. Então, para a gente mexer novamente, sempre espera 1 ano para poder mexer de novo. É igual uma cirurgia, por exemplo, quando você faz uma cirurgia de rino, você não pode fazer daqui 6 meses. Você tem que sempre esperar a cicatrização total para você mexer de novo. Então, não é porque você fez uma cirurgia que você já pode fazer um procedimento. Aguarda um pouco, não tem necessidade de fazer imediatamente. Então, você ainda está em processo de recuperação. 1 ano depois, começa os tratamentos. E assim, se puder, às vezes, manter com o mesmo profissional, excelente, porque já sabe onde fez a aplicatura dos pontos, onde foi feita, como foi o processo de cicatrização, já sabe tudo certinho ali, consegue manter até uma rotina adequada de cuidados do pós-procedimento para o paciente. Que tem que alinhar a expectativa do paciente também, porque a gente já falou muito aqui isso é 100%. sobre isso também. Porque existe uma pressa que às vezes isso tem que ser muito bem conversado, né? Eu até te pergunto isso porque de repente ele não está com o mesmo profissional, ele vai procurar outro profissional, porque ele sabe que você não vai fazer isso, né? Não tem essa indicação terapêutica. E aí ele vai procurar um outro profissional para fazer. Né? Então é importante a gente deixar isso claro para quem nos assiste, né? Que essa pergunta é importante. Parece que não é, mas a gente sabe que tem pacientes, a gente estava conversando um pouco antes de começar o episódio, exatamente sobre esses pacientes, né? Não, eles existem. O profissional que vai receber um paciente que já passou por um procedimento cirúrgico com outro colega, é de bom tom essa consciência anatômica, fisiológica e de pós-operatório, porque existe a possibilidade de uma clínica, de um profissional, atender erroneamente esse paciente. Eu posso receber um paciente dela, que às vezes não foi ela que me encaminhou, ele simplesmente veio, e eu posso causar um dano muito ruim nesse paciente se eu não respeitar e se eu não compreender os processos e os procedimentos dela. Então, por isso que é importante algum paciente que nos assiste, enfim, e quando você fala, seria importante seguir com o mesmo profissional, porque ele conhece a técnica cirúrgica, ele sabe o que foi feito. Então, não é recomendado que o paciente passe por um procedimento cirúrgico e faça essa visitação em outras clínicas, porque há um risco de efeitos adversos
e até intercorrências que são tardias, né? Provenientes de um erro de escolha, né? De procedimento por parte do outro, né? Profissional, não o que realizou a técnica. Né? E cada profissional também tem uma técnica e tem uma forma de trabalhar diferente. Então, às vezes, vamos supor, tem paciente tem profissional que trabalha só com cânula, tem profissional que trabalha só com agulha. Então, assim, num paciente que fez uma cirurgia, você trabalhar ali em 6 meses com uma agulha já é um pouco mais arriscado. Então, assim, varia muito de profissional para profissional. E também, assim, tem profissionais que falam, 3 meses você tá liberado. 1 ano você tá liberado. Então, assim, também varia muito de ética para ética, né? Então, assim, os meus pacientes, 1 ano depois, procedimento liberado. Tá, é porque pode acontecer de ter algum profissional que só faz o lifting, e aí a pessoa chega para um outro profissional, tem o dia eu tenho o dia do ultrassom. E aí, o ultrassom vem pra clínica, vem fazer e tal, porque já era paciente. E aí fala assim, eu já tenho 6 meses de lifting, já tô legal, já posso. O ultrassom, nesse caso, é o mais tranquilo. Eu ia dizer isso. Eu me preocupo mesmo com as cânulas e agulhas. Também. Por conta da subincisão, né, dos perturtos, do local de manipulação, né? Porque aí o risco maior de atingir uma inervação, de uma paralisia facial o risco aumenta. Exatamente. Né? Então, assim, se ele quiser fazer ultrassom, dependendo, tá liberado. Mas, assim, procedimentos um pouco mais invasivos, a gente fala que o procedimento é minimamente. Só que tudo que a gente precisa usar uma agulha já é invasivo, né? Não adianta. Então, esse cuidado pós aguardar, respeitar o tempo é fundamental também. Ô, Gi, se bem que eu tenho visto intercorrência de ultrassom, e elas têm sido bem exageradas. Quando não bem manuseada essa tecnologia, eu tenho visto queimadura, deformidade, disfunção muscular. Então, quando camada você fala, errada. Assim, um ultrassom, né, micro focado, eu não estou falando de uma tecnologia básica. Eu já estou falando de uma tecnologia com aperfeiçoamento e um requinte de conhecimento científico maior, né? Então, você tem razão. Porque depende do plano pensando que você por vai esse lado, atingir, sim. Porque você está tendo ali uma neovascularização, você ainda está delicado. Exatamente. Né? Você não é só esse reposicionamento de estrutura, você vai agora criar novos vasos, tudo de novo. E energia, tem gente que usa energias nesta tecnologia muito altas. Então, a ponto de, ao invés de promover aquela coagulação, ele vai estimular a necrose. E necrose, em 6 meses de pós-operatório, a gente pode ter, inclusive, uma reinfecção, né? Uma deiscência tardia. A gente pode ter um problema sério ali. Inflama, né? Uma inflamação. Machuca o que já está machucado, né? Digamos assim. Então, esse tempo é importante a gente Tem falar. razão. O ultrassom, ele pode causar uma preocupação. E hoje em dia está tendo bastante casos, né? Sim. Tá. Recebo bastante pacientes que falam assim, eu fui para tratar a flacidez e ficou mais flácido. Queimaduras, já peguei vários pacientes que tiveram. Essa questão de flacidez, sim, muito. A gente vê muito isso acontecer, muito. Né? O que eu vejo, então, da sua fala, assim, da sua experiência clínica, é que o bioestimulador, ele pode ser um aliado, então, ao lifting cirúrgico, sim, né? Isso mesmo. Desde que muito bem feito, muito bem estudado. Quando você fala de individualização de paciente, isso é muito importante, né? Não é, Cris? Porque ela avalia muito bem o paciente que precisa, os prazos, né? Então, eles são aliados, sim, desde que bem programados. E o tipo de substância, né? A gente hoje tem no mercado vários tipos de bioestimuladores e acertar a substância ao biotipo e necessidade do paciente. Eu acho que ele favorece uma técnica cirúrgica bem sucedida, né? Exatamente, é isso. Perfeito. Legal, muito legal. Você quer dar alguma palavra final, assim? Você quer complementar alguma coisa? Eu e a Cris, a gente sempre encerra pensando em alguma coisa do episódio que a gente achou interessante. A gente continuaria aqui
por muito tempo. Nós vamos trazê-la de volta, se Deus quiser, né, Cris? Que é muito gostoso. Mas tem alguma coisa que você quer falar de indicação sobre o seu trabalho, assim, o que você mais gosta de fazer? O que você vê mais resultado, assim, na sua prática clínica? Assim, eu acho que um ponto que vale a pena frisar muito é que a gente não pode realmente separar a cabeça do corpo. Todo mundo entende muito bem na parte corporal, mas de parte de rosto, geralmente falam, não, vou fazer um primeiro procedimento com 50 anos e eu quero trabalhar com uma ampola só de bioestimulador. Eu quero resultado impecável. E não é assim. É um tratamento, então se você chegou até determinada idade, a gente precisa talvez de um tratamento maior. Então, assim, é entender e buscar realmente que o corpo é um processo, assim como o rosto também é um processo. E sempre buscar um profissional que vocês confiem para fazer os procedimentos de vocês. Legal. Eu tiraria, assim, como... fechamento do nosso bate-papo, que eu adorei nosso bate-papo, né? Parece tão sério, um assunto tão sério, né? Mas foi um bate-papo muito gostoso. Eu acho que os bioestimuladores, eles são incríveis, a gente já falou muito sobre ele aqui, mas com critérios, né? E muita responsabilidade ao se fazer, independente da técnica, né? Eu acho que o lifting pode ser o próximo passo, né? Ele não vai dizer, olha, você vai fazer o bioestimulador e você não vai mais precisar fazer o lifting. Não, ele pode ser um próximo passo. Mas é como a gente fala, se o tecido permitir. Exatamente. Não é? Então, o tecido precisa permitir o lifting. Então, quando eu vejo as pessoas, alguns profissionais falando, não faz nada na sua pele. Né? Eu trabalho com dermocosmético. Eu escuto demais. Dermocosmético não serve para nada. Bioestimulador só vai atrapalhar o seu lifting. Vai para a cirurgia direto. Então, eu falo muito isso. O lifting, sim, é um próximo passo para a gente. Vem com a idade. Ok. Mas se a pele permitir. Então, não vamos nos deixar levar por essas opiniões. Exatamente. Né? É isso aí, perfeito. Perfeita colocação. Eu falo por causa dos cosméticos, sabe, doutora? Eu acho que são dois grandes aliados, né? Então, bioestimulador é um aliado do procedimento cirúrgico e vice-versa. Nós temos aí cosméticos que podem ser associados, assim como as tecnologias mais simples e mais avançadas. Então, quando a gente fala de harmonização, o que precisa se ter avaliação da qualidade de saúde desse paciente, um bom profissional para realizar a técnica com segurança e um acompanhamento para que o resultado seja satisfatório, tanto pré como pós-operatório. Então, espero que vocês tenham gostado do nosso Beleza na Lata, onde a gente falou de procedimento cirúrgico, né? Lifting cirúrgico associado a bioestimulador. E se você gostou desse episódio, eu te convido a curtir, compartilhar, teclar no sininho se estiver no YouTube. E não esqueça, nós estamos também no Spotify. Se você quiser aí ouvir o nosso bate-papo aqui, estão mais do que convidados. Eu agradeço a presença de vocês, um grande abraço e até o próximo episódio. Obrigada, gente. Obrigada, doutora. Tchau, até o próximo. Obrigada, gente. Foi um prazer. Tchau, tchau. Tchau, tchau.